Glória a Deus, uma alegria estarmos na casa do Senhor. Já pudemos mergulhar no rio de Deus, né? Entregando ao Senhor os nossos louvores, a nossa adoração, levantar das nossas mãos. Mas eu tenho certeza que o Senhor ainda tem uma porção. Quantos creem nisso? O Senhor tem uma porção para você ainda essa noite. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 68. Amém? Todos encontraram? Lucas 1, 68. A palavra de Deus nos diz assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara por seus santos profetas da antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os dias. E você, menino, aqui Zacarias falando a respeito do seu filho profetizado, João Batista, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante ao perdão de seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas, Pai. Te agradeço sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada família que está aqui essa noite, Pai, porque o Senhor chamou os teus filhos, eles estão aqui reunidos para te entregar um culto, para te entregar uma adoração. A adoração, ela, e o louvor, ela não é para homens, não é para mulheres, não é para pessoas, para líderes religiosos. A adoração é para o Senhor. Então nós estamos aqui como filhos, adorando o teu santo nome. Pai, ministra os nossos corações. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor leve cativo todo pensamento. Eu repreendo toda distração, Pai. Eu te peço, me usa nessa noite. Usa o teu filho, Pai, como um profeta teu, Pai, nessa noite, para ministrar os corações com a tua palavra, com o teu desejo, com a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês creem que a Bíblia é poderosa? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Então eu creio, também creio nisso. Creio que não há nada mais poderoso do que a gente poder mergulhar na palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Então eu preciso firmar um compromisso com você. Eu preciso da sua concentração nessa noite. Nós vamos ficar apenas nesse capítulo 1 de Lucas, mas nós vamos aprender muitas coisas aqui juntos. Então fique com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta, faça as suas anotações, mas eu preciso da sua concentração. Posso contar com você? Amém? Amém, glória a Deus. Esse texto que nós lemos aqui a partir do versículo 68 de Lucas 1 é um texto muito conhecido, né, na história da igreja. E porque essa palavra, esse texto, ele é também conhecido como o cântico ou o canto de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, e esse é um canto de Zacarias. E essa palavra, no versículo 68, louvado seja o Senhor, ou bendito seja o Senhor. Então, lá na igreja primitiva, houve ali a tradução, né, dos primeiros escritos, da primeira tradução da Bíblia para o latim.
E esse trecho, esse canto, ele ficou conhecido como Benedictus, por conta dessa primeira palavra. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Nós temos alguns relatos, alguns cantos, alguns louvores ministrados por homens e mulheres que estão registrados na Bíblia. Alguns versículos atrás desse mesmo capítulo, nós temos um canto muito conhecido, o Cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Então também, como esse canto ficou conhecido como Benedictus, o canto de Maria, a minha alma engrandece é Magnificat. E esses cantos, eles ficaram conhecidos ao longo da história. Então, se você pesquisar, se você der um Google aí, você vai encontrar. Se você pesquisar esse Benedictus, você vai encontrar lá a canção de Zacarias. E nós vamos aprender aqui um pouco sobre a história de uma família sacerdotal. Não apenas desse homem, Zacarias, que era um sacerdote sim, mas de toda a sua família. Como eu já disse, Zacarias foi o pai de João Batista. E nós sabemos que João Batista foi a voz que clamou em meio ao deserto. João Batista foi aquele que veio anunciar, preparar o caminho, pavimentar o caminho para o nosso Salvador Jesus Cristo. Então essa família, Isabel, Zacarias e João Batista, eles têm um impacto grandioso na história do Evangelho. Eles têm um impacto grandioso no ministério de Jesus. E eles têm um impacto grandioso na minha e na sua vida. Porque através dessa família, através da vida de João Batista, o caminho do Salvador, o caminho da redenção foi pavimentado para me atingir e para te atingir. Então, Benedictus, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Então, nós vamos meditar, nós vamos mergulhar aqui na palavra. Eu te convido a voltar umas páginas para trás, a partir do versículo 5 de Lucas 1. Vamos ler Lucas 1, 5 até o versículo 25. Lembrando, eu conto com a sua concentração. Vamos lá? A Bíblia diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito do poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer,
porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Aleluia. Então, aqui, como eu disse, não é apenas a história de um homem, não é apenas a história de João Batista, ou apenas a história de Zacarias, sacerdote, mas é a história de uma família sacerdotal. Nós vamos mergulhar aqui em cada um dos versículos, então volte lá no versículo 5. É muito bom, né, irmãos, quando nós podemos expor a palavra, porque o pastor Ivan pode ter muitos entendimentos, muitos pensamentos, mas de nada vale o que eu penso, que vale a palavra, amém? Fique sempre com a palavra. Inclusive, se eu falar alguma besteira aqui, fica com a palavra, porque aí você está seguro, você não é levado por qualquer vento, por qualquer onda. A palavra, ela nos garante, a palavra, ela nos traz segurança. Então vamos mergulhar na palavra. Nós vimos aqui no versículo 5, no tempo de Herodes, rei da Judéia. A gente precisa entender em que tempo isso aqui está acontecendo. Nós sabemos ao longo da história, isso ficou registrado na Bíblia, isso está registrado também nos livros de história. O povo judeu, desde que foi levado cativo à Babilônia, 600 e poucos anos antes disso, né, foi ali tirado do seu povo, tirado da sua terra, tirado das suas casas e levado a um povo distante, a uma terra distante, onde todos aqueles que eram sábios, todos aqueles que eram sacerdotes, todos aqueles que eram nobres, todos foram levados a uma terra distante para serem escravos, ali na Babilônia. E após isso, após esses anos do exílio na Babilônia, nós sabemos que nunca mais os judeus foram um povo plenamente livre, porque a história, ela vem caminhando. Então, após o Império Babilônico, nós tivemos o Império Persa, e ali diante dos reis da Pérsia, os judeus encontraram tal graça, que os reis da Pérsia permitiram que eles voltassem a Jerusalém, permitiram ali que Esdras e Zorobabel voltassem, reconstruíssem o templo. Mais tarde permitem que Neemias volte e reconstrua os muros. Mas nunca mais o povo judeu foi um povo plenamente livre. Então eles voltam, eles reconstroem os muros, e nós vemos os profetas profetizando ao longo de todo esse tempo. Você vai vendo os reis caminhando, os impérios caminhando e os profetas caminhando. Então nós temos ali, talvez não, o último profeta, o profeta Malaquias, que se você voltar à sua Bíblia, né, no Antigo Testamento, é o último livro do Antigo Testamento. O profeta Malaquias, ele profetizou por volta de 430 a.C. E após isso, após a profecia do profeta Malaquias, a voz profética do Senhor cessou. O que nós conhecemos na história, nesse período intertestamentário, como o período do silêncio, onde não houve mais um profeta dizendo: eis que te digo, ó Israel, eis que te digo, ó Judá. Então houve um período de silêncio. A história continuou caminhando. Após o Império Persa, veio o Império Grego ali com Alexandre o Grande, e eles vêm caminhando nas suas lutas, até que vem em 63 a.C., onde o Império Romano, ele assume o governo de toda a terra. E os romanos, eles dominavam sobre todas as regiões, e ali na região da Palestina, eles colocavam seus governantes. Então Herodes era um desses governantes, que ele governou de 40 a.C. até 4 a.C. E ele governava sobre aquele povo, sobre os judeus. Então esse é o tempo que nós estamos falando, e esse texto ele foi escrito aproximadamente 7 ou 6 a.C. Quando nós vimos, é anunciado que João Batista viria ao mundo
E no mesmo capítulo, na sequência, você vai ver também a obra, né, a missão do anjo Gabriel anunciando a vinda de Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui, diante de um povo que era cativo, que nunca mais foi livre. Nós estamos diante de um povo que não ouvia uma voz profética há mais de 400 anos. Mas o que eu acho muito interessante é no mesmo versículo 5. Havia um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, sendo um sacerdote, apesar de todo esse tempo de silêncio, apesar de todo esse tempo de não ouvir a voz de Deus, Zacarias não abriu mão do seu chamado. Zacarias não abriu mão do seu ministério. E não importa se eu não estou ouvindo, não importa se eu não estou tendo experiências, Zacarias permaneceu servindo ao Senhor. Quantas vezes às vezes as coisas parecem que não estão acontecendo na nossa vida, e a primeira coisa que nós fazemos é, vou largar tudo, vou parar de ir na igreja, vou abandonar meus ministérios, vou abandonar os talentos que o Senhor tem entregue nas minhas mãos. E nós vemos aqui que não foi isso que Zacarias fez. Vivendo num povo que não era livre, há mais de 400 anos sem ouvir um eis que te digo, Zacarias permanecia fiel ao seu chamado. Zacarias, ele era da família, da descendência de Arão, assim como a sua esposa. Ambos eram descendentes de Arão, o sumo sacerdote. Versículo 6 vai falar assim sobre essa família: Isabel e Zacarias, ambos eram justos aos olhos de Deus. Justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Meu irmão, muitas vezes ser justo aos olhos humanos até que é fácil. Eu posso parecer a melhor pessoa do mundo para você. Você está me vendo aqui no domingo, está todo mundo bem, você só me enxerga aqui no domingo por 2 horas. Nossa, esse pastor é uma bênção, parece um homem justo. Mas você não me conhece, você não sabe como eu trato a minha esposa lá na minha casa. Você não sabe como eu ajo com o meu patrão lá no meu trabalho. Isso vale para todos nós. Talvez eu estou te enxergando aqui, nossa, o irmão é um irmão fervoroso, um homem justo, está aqui na presença, mas eu também não consigo te conhecer na sua profundidade. Mas a palavra não relata que eles pareciam justos aos olhos dos homens. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Aí a história muda completamente. Será que Jesus pode falar: olha lá meu filho Lorival, ele é justo aos meus olhos? Será que Jesus pode falar: olha lá meu filho, olha lá minha filha, e te descrever como um homem, como uma mulher justo aos olhos dele? Às vezes a gente está vivendo de aparência, né? Viver uma vida de aparência, uma vida religiosa é muito fácil, mas ser justo e obediente aos olhos de Deus é para poucos. É para nós que estamos aqui, sendo ministrados. Você escolheu estar no melhor lugar, como nós já cantamos. Esse é o melhor lugar para nós estarmos, sendo confrontados pela palavra, que às vezes nos pega. Poxa, eu estou andando um pouco em hipocrisia, né? Porque na igreja eu pareço um santo, mas lá em casa não sou tão santo assim. Meus vizinhos escutam a gritaria, não vão me chamar de santo. Mas Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Precioso isso. Versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Nós temos muitos relatos na Bíblia sobre histórias semelhantes, sobre esterilidade, sobre homens e mulheres que eram estéreis. Eu gostaria de dizer para você, toda esterilidade, ela existe até encontrar com o nosso Deus. A esterilidade de Sara, mulher de Abraão, ela cessou quando o Senhor interveio e veio Isaac. A esterilidade de Raquel cessou quando o Senhor agiu e veio José. A esterilidade de Ana cessou e o Senhor enviou Samuel. E a esterilidade de Isabel cessou quando o Senhor intervém. Então eu não sei o que anda estéril na sua vida.
talvez pode ser real, talvez você pode estar vivendo isso, não ter a capacidade de gerar um filho, você mulher, você homem, mas eu declaro sobre você, essa noite é uma noite de encontro com o Senhor, e toda esterilidade cessa quando o Senhor está presente. A história sempre relata, era estéril até então. Eu não sei se a esterilidade na sua vida é de sonhos, talvez existem algumas circunstâncias na sua vida que parece que não vão para frente, parece que não frutifica. Essa é uma noite de frutificação, essa é uma noite de frutificação, e aonde o rio de Deus passa, como na visão ali de Ezequiel, aonde o rio de Deus passa, ali existem flores, existem frutos. Então eu declaro cessada toda esterilidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a esterilidade sobre a vida de Isabel cessou, mas eles também eram idosos. Então olha a complicação, não tinha nada para dar certo, certo? Estéreis, Isabel era estéril e ambos eram idosos. Nós sabemos das dificuldades da gestação, já na terceira idade, numa melhor idade, é complexo. E a esterilidade ou a falta de filhos no Antigo Testamento, ela representava muita coisa, porque para uma mulher no Antigo Testamento, o quanto ela era abençoada, era quantos filhos ela tinha. Então uma mulher que não tinha filhos, de fato ela era mal vista na sociedade, como se o favor de Deus não estivesse sobre ela. Uma família que não tinha filhos, ela não dava continuidade. Um homem que não tinha filhos, ele não poderia dar seguimento ao seu nome, à sua história, à história da sua família. Então era uma família marcada, uma família de sacerdotes, uma família de um homem e uma mulher obedientes e justos, mas eles não poderiam dar continuidade a essa história, até que eles encontram com o Senhor, e o Senhor envia um anjo para mudar a história deles. Versículos 8, 9 e 10. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então nós vemos aqui que Zacarias, como eu disse, apesar de todas as coisas, apesar de todo o silêncio, Zacarias permaneceu, estava servindo diante do Senhor. E esse texto, quando a gente lê de uma forma corrida, a gente pode deixar passar algumas coisas. É muito interessante porque como funcionava? Então nós vimos aqui que ele pertencia a um grupo de sacerdotes. Existiam ali alguns grupos de sacerdotes que eles se revezavam em escalas. Os sacerdotes, eles tinham a função no santuário, no templo, eles faziam meio de campo entre o povo e Deus. Eles faziam ali, eles ofereciam, as ofertas, os sacrifícios, eles prestavam esse serviço. E uma das funções que não era de um sacerdote especificamente, era oferecer incenso, porque essa era uma função do sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes. Então essa função, normalmente ela acontecia, era realizada através do sumo sacerdote. E nós vemos aqui que Zacarias, um sacerdote, foi escolhido. Então, em algumas raras circunstâncias, quando o sumo sacerdote não pudesse fazer essa atribuição, algum dos sacerdotes que ali era atirado na sorte, vamos ver quem vai servir ao Senhor, quem vai servir o incenso, através da sorte, Zacarias foi escolhido. Então, talvez a única vez na vida de Zacarias de oferecer incenso ao Senhor, foi essa única vez. Ele tem uma experiência sobrenatural, porque o incenso, ele remete às orações, às petições, ligando terra e céu, as orações dos santos com o Senhor, mas também representam ali no Santo dos Santos, a fumaça, a presença de Deus que enchia aquele lugar. Então, essa presença, essa fumaça, ela estava ali no Santo dos Santos. Então, Zacarias, em uma oportunidade ímpar, única, ele pode acessar o Santo dos Santos, que representava a presença de Deus. Ele entra nesse lugar,
em um dia incomum. E as pessoas olhando ali do lado de fora, né, esperando Zacarias, e ver que ele começa a demorar, algo estava acontecendo ali dentro. Algo estava acontecendo ali dentro. A partir do versículo 11. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Zacarias estava num lugar incomum, que ele não estava acostumado a estar. Então Zacarias está no Santo dos Santos, e de repente, o Santo dos Santos era um lugar onde somente o sumo sacerdote, uma única pessoa entrava. Ele está lá servindo, de repente aparece uma outra pessoa. Logo ele se assusta, se espanta, por uma outra pessoa estar lá dentro. A palavra não relata como que o anjo Gabriel era, né, como eram as vestes, mas nós podemos imaginar que talvez fosse uma pessoa, né, como eu e você, porque ele conseguiu ter ali um diálogo. Então o anjo Gabriel, aquele que estava na presença do Senhor, e a Bíblia ela é maravilhosa, porque nós temos alguns detalhes, e a Bíblia só relata 2 nomes de anjo, ao longo de toda a Bíblia. É o anjo Gabriel, esse que vem e traz essa boa nova a Zacarias, e depois ele continua a sua missão e leva a boa nova a Maria. E nós também temos o relato do arcanjo Miguel, o arcanjo, ou seja, o líder dos anjos, Miguel. E ali Gabriel traz uma boa nova a Zacarias. E o que eu acho maravilhoso nesse texto é: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Então um homem velho, que tinha uma esposa estéril, continuava orando e clamando ao Senhor: Pai, me dá um filho, me dá uma descendência. Isso nos serve muito de lição, porque às vezes a gente abandona, não é? Isso não vai acontecer, então a gente para de orar. Às vezes a gente está cansado. Talvez você, mãe, você já está cansada de orar pelo seu filho. Você, pai, você já está cansado de orar pelo seu filho. Parece que não vai acontecer, parece que ele não vai voltar. Talvez você, filho, está cansado já de orar pelos seus pais. Mas o que eu te digo nessa noite: não cesse a sua oração, porque o Senhor pode enviar Gabriel para te encontrar no seu quarto, talvez essa noite, e falar: filho, filha, as suas orações foram ouvidas. E o que eu te pergunto é: o que o céu tem ouvido a seu respeito? Como que as suas orações têm chegado no céu? Será que você desistiu de pedir? Será que você desistiu de clamar? Zacarias, sendo um homem velho, um idoso, tendo uma esposa também idosa e estéril, não cessou as suas orações, e as orações dele foram ouvidas pelo Senhor. E é muito interessante que Gabriel dá a receita completa: sua esposa vai ter um filho, sua esposa vai estar grávida, e você vai dar o nome dele de João. E o que João significa? O significado de João é: o Senhor é misericordioso. Que poder nesse nome! O Senhor é misericordioso. O Senhor foi sim misericordioso com Isabel e com Zacarias, que não poderiam ter filhos e teve filhos. Mas o Senhor também foi misericordioso comigo e com você, porque diante desse filho, diante de João Batista, o caminho do nosso Salvador foi pavimentado, e através desse caminho Cristo pôde nos encontrar. E você sabe onde Cristo te encontrou? Ele te resgatou lá do lamaçal do pecado, lá de um império de trevas. O Senhor Jesus te encontrou. Então, de fato, o Senhor é misericordioso comigo e com você todos os dias, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Isso foi na vida de João, isso é sobre as nossas vidas a cada manhã. A cada manhã nós podemos declarar: João, o Senhor é misericordioso comigo. Às vezes a circunstância não está fácil aí, meu irmão, não está fácil aí, minha irmã.
mas lembre, o Senhor é misericordioso, e o Senhor está ouvindo as suas orações. Eu declaro para você nessa noite, não cesse, não desista de orar, o Senhor está ouvindo as suas orações, e quando você menos esperar, o Senhor pode enviar uma boa nova, com a solução, com a transformação, acabando com toda esterilidade, acabando com aquilo que não frutifica na sua vida. Amém? Versículo 15: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Aqui nós temos um relato, e no Antigo Testamento nós temos outros homens que foram separados por Deus, e a esses homens separados por Deus, nós tínhamos, a Bíblia relata como um nome, esses homens eram conhecidos como nazireus, que eram separados para missões. Então, assim como Ana teve Samuel, Samuel também foi separado para uma missão, para servir ao Senhor. Samuel era um nazireu. Sansão, você conhece a história, Sansão era um nazireu, ele não poderia tocar ali em animais mortos, ele não poderia cortar o seu cabelo, era um nazireu. Então aqui nós vemos a responsabilidade de Zacarias e Isabel, de ensinar um menino, ensinar: filho, João, você tem um chamado, você tem uma promessa, o Senhor te escolheu. E talvez você vai entender, às vezes você quer ensinar alguma coisa para o seu filho, aí às vezes demora, às vezes não é simples, né? Nós estamos lá em casa com um desafio, a Lara crescendo, e agora subindo em cima do berço, andando para todo quanto é lado, e a gente vai lá e ensina, a gente precisa repetir as coisas. Então vocês acham que João Batista não deu trabalho para Isabel e Zacarias? Então isso relata um compromisso que eles tinham com o chamado, eles precisaram ensinar: filho, você é separado para uma missão. Se eles não se mantêm nesse lugar de entender o chamado de João, talvez a história seria diferente, talvez João não seria aquele que iria pregar as boas novas do Evangelho, anunciando Jesus Cristo. Então João, nazireu, foi preparado pelos seus pais. Você, pai e mãe, você tem um ofício, você tem um ofício que não é só preparar e ensinar seu filho a ser um bom cidadão. E você sabe que filho de crente não é crentinho, você sabe disso. Então cada um tem a sua própria experiência. Então, como já foi falado aqui pelo pastor Mateus, ensina o menino no caminho, não é ensina o menino o caminho, não é: ó filho, vai lá e faz isso, não, porque aí é muito fácil. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isabel e Zacarias passaram por isso, eles precisaram ensinar um filho, um homem, a se manter fiel ao seu chamado, ao seu voto de nazireu. Muito interessante aqui, fala que João Batista ele seria cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e o próprio Jesus em Mateus 11:11 vai testificar isso, que dos nascidos do ventre de mulher não houve homem maior do que João Batista. A gente pode entender isso de diversas formas. Talvez porque João Batista foi o último profeta da antiga aliança, aquele que preparou o caminho para uma nova aliança para Jesus. Nós também podemos entender que, como que o Espírito Santo se movia no Antigo Testamento? Você deve saber isso. Nós vemos diversos relatos. O Espírito veio e se apoderou de Davi. O Espírito veio sobre Samuel. O Espírito vinha e tomava posse. Mas João Batista, ele foi cheio desde o ventre da sua mãe. Então, de fato, não existiu homem no Antigo Testamento maior do que esse, porque ele já tinha o Espírito Santo. Nós vemos na continuação desse capítulo, né, quando Maria, ela recebe ali a notícia do anjo Gabriel, que seria a mãe. Então a virgem se tornaria mãe do Salvador, e Maria, ela é parente de Isabel. Então Maria vai visitar a sua parente Isabel, e fala que quando Maria entra na casa, quando Maria acessa a porta, o bebê, João Batista, que estava no ventre de Isabel, começou a se agitar, e ali elas têm uma experiência sobrenatural, e elas começam a cantar, a profetizar. João Batista,
dos nascidos de ventre de mulher não houve maior do que ele, porque ele foi cheio do Espírito Santo. E Jesus não para por aí, Jesus complementa: ele foi o maior dos nascidos do ventre de mulher, falando de uma antiga aliança, mas agora, na nova aliança, o menor já é maior do que ele, o menor da nova aliança. Por quê, meu irmão? Hoje nós somos templo do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus habita dentro de nós. Nós somos casa, nós somos morada, podemos ter intimidade com o Espírito Santo, algo que não existia no Antigo Testamento. Olha o nosso privilégio, nós temos um livre acesso, nós temos um consolador, nós temos um amigo com quem nós podemos falar a todo momento. Então, como a palavra fala, que nós não venhamos a apagar o Espírito Santo. Às vezes, como eu falei de manhã, às vezes a gente acha que o Espírito Santo é só uma sirene, não vai pecar, está errado. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus, uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você. Às vezes a gente está deixando o Espírito Santo, Espírito Santo, fica aí, que eu vou fazer as minhas coisas. Não, Ele nos ajuda, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que nós não venhamos apagar o Espírito Santo. E João Batista teve esse privilégio, pois ele foi cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Versículo 16 e 17, falando sobre a vida de João: ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor Jesus, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então aqui a gente vê o alinhamento da palavra, a gente vê o alinhamento, quando em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Malaquias profetiza que antes do grande dia do Senhor, o coração dos filhos se voltaria aos pais. E João Batista vem para cumprir essa profecia. João Batista vem para estar alinhado, como a última voz profética de Malaquias, dita há mais de 400 anos. João Batista é preparado para ser a voz do que clama em meio ao deserto, trazendo muitos de volta. Essa é uma noite de retorno. Não sei se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, mas essa noite o Senhor fala para você: filho, é hora de voltar, é hora de voltar. Você já tentou caminhar, você já tentou com as suas próprias forças, mas assim como em Lucas 15, existe um pai que está de braços abertos esperando um filho que dormiu com porcos, gastou toda a sua herança, mas existe um pai que está de braços abertos, e ele diz isso para você nessa noite: filho, volta para casa, volta para casa. E esse alinhamento na vida de João Batista, com toda a palavra, com a profecia. A partir do versículo 18, nós vemos ali a incredulidade que tomou posse de Zacarias. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Mas o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Vamos parar por aí. Mais uma vez, Zacarias estava no Santo dos Santos. Um anjo do Senhor aparece a ele e traz uma palavra do próprio Deus. Mas Zacarias fala: mas será mesmo que vai acontecer? Será? E quantas vezes a gente não age assim? O Senhor está falando, o Senhor está mandando os seus servos, o Senhor está desenhando para mim e para você, a gente está mas será que o Senhor pode mesmo? Será que o Senhor pode curar a minha enfermidade? Será que o Senhor pode abrir uma porta de emprego? Será mesmo que o Senhor pode mudar a minha história? A Bíblia ela não tira esse lado humano de Zacarias. Ela não tira. Zacarias ali foi incrédulo, estando na presença do Senhor, no Santo dos Santos, com um anjo de Deus vindo falar com ele. Mesmo assim ele: mas eu sou velho. Né, a piada do pastor Mateus essa manhã, né? Zacarias, um homem muito sábio, né? Eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Homem sábio, né? Ela não é velha, de idade avançada.
e ela é estéril. Será que isso pode acontecer? E aí Gabriel fala, sim, isso vai acontecer, eu sou o Gabriel, aquele que está na presença do Senhor. Eu também enxergo por uma outra ótica. O Senhor sabe o que faz. Eu não sei você, mas talvez eu, meu irmão, se eu tenho uma experiência dessa, se eu estou na presença do Senhor, desce um anjo falando que, minha família ali sendo estéril, que nós vamos ter um filho, eu ia sair contando para todo mundo, eu ia anunciar, eu ia postar no Instagram, ia gravar um vídeo, todo mundo ia saber. E aí, se a gente parar para pensar, no versículo 5 fala que era no tempo do reinado de Herodes. Você conhece a história de Jesus? Herodes, nessa mesma época, tentou matar ali todos os homens, todos os filhos. Então para pensar, se Zacarias sai anunciando, isso chega aos ouvidos do Império Romano. Poxa, mas estão anunciando aí que vai vir um homem, um menino que vai nascer, que vai preparar o caminho para a mudança da história. A gente tem que acabar com isso. Isso pode trazer rebelião, isso pode trazer problema. Então o Senhor sabe o que faz. E nesse período, Zacarias permaneceu mudo. Versículo 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. O povo lá aguardando a bênção sacerdotal, e Zacarias não saía. Versículo 22. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Vamos parar por aqui. Zacarias sai, imagina, ele tentando expressar e não conseguindo falar nenhuma palavra. Versículo 23. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Isso aqui eu acho maravilhoso. É uma coisa pequena, mas a palavra não fala que após essa experiência maravilhosa, Zacarias largou tudo que estava fazendo, largou o seu serviço, largou o ministério e foi correndo contar para sua esposa. Não. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Isso fala de um homem compromissado. Eu estou servindo ao Senhor, então eu vou terminar o meu serviço ao Senhor, depois eu volto para minha casa. Quantas vezes eu e você que participamos de um ministério, vamos ser claros, às vezes a gente começa a fazer as coisas não da melhor forma que a gente poderia, sabe? Às vezes você vai para uma escala reclamando. Zacarias permaneceu. Zacarias tinha todo o motivo para sair correndo, mas ele permaneceu. Isso mostra um zelo que nós devemos ter pelas coisas do Senhor. Não importa se você recebeu uma tarefa que é limpar um banheiro, que é preparar uma comida, que é dar uma aula, que é ministrar um louvor, que é dar um abraço na porta, que é entregar uma cesta básica. Meu irmão, não abandone a posição. Faça isso porque você está fazendo ao Senhor, mas vale agradar ao Senhor. O Senhor está cuidando da sua casa, da sua família. Mas Zacarias, ele fez isso. Ele esperou terminar o prazo ali do seu serviço. Então ele vai para casa. Versículo 24. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. Ela dizia: isto é a obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Imagina como foi essa chegada de Zacarias em casa, sem poder falar, como é que ele ia gesticular ali com Isabel, que ela ia ficar grávida. Deve ter sido um momento maravilhoso. Mas aí isso acontece, a palavra do Senhor acontece, e Isabel fica grávida. Então nós pudemos aqui mergulhar uma pequena parte. Eu gostaria de te convidar a avançar sua Bíblia aí para o versículo 57. Entre os versículos 26 e 56, nós temos a continuação da missão do anjo Gabriel, que ele anuncia a Maria, que ela se tornaria mãe do Salvador, de Jesus Cristo. Elas se encontram, Isabel e Maria se encontram. Maria vai visitar ali a sua parente. Maria canta o cântico de Maria que nós conhecemos: a minha alma engrandece ao Senhor. E após isso, nós voltamos aqui para o versículo 57.
Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como ele queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. O Senhor é misericordioso. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Versículo 67. E seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Benedictus, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Então nós vemos aqui nesse trecho, né, o menino nasce, João nasce, mas ali, respeitando o costume judeu, ao 8º dia o menino precisava ser levado para ser circuncidado, era a marca da antiga aliança. Então o nome dele seria dado. Eles perguntam: qual será o nome, Isabel? Qual será o nome do filho? E ela fala: o nome dele vai ser João. Mas a tradição daquela época era o filho levar o nome ou do pai ou de algum parente da família. Isso falava de carregar a descendência, de levar um nome. Então ali Isabel fala sobre isso, o nome dele vai ser João, mas eles não dão tanta atenção para Isabel. Nós sabemos que no Antigo Testamento existia toda uma questão da voz que a mulher tinha. Então eles vão até Zacarias, e Zacarias, ali não podendo falar, pega um pedaço de madeira, uma tabuinha, e escreve: o nome dele será João. O Senhor é misericordioso. E essa palavra, ela é poderosa. Então nós vemos aqui o cântico de Zacarias, declarando que o Senhor, Deus de Israel, visitou o seu povo e redimiu o seu povo. E para finalizar, versículo 80, avance comigo para o versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Nós não sabemos, a história não relata. O ministério de João Batista, ele vai começar após os 30 anos, que era quando um homem era considerado maduro. Então o ministério dos levitas, o ministério dos sacerdotes começava aos 30 anos. E o ministério de Jesus, cumprindo todo o rito, começa com quanto? Com 30 anos. Então nós vemos aqui a diferença de idade entre João Batista e Jesus é de apenas 6 meses. Mas em 6 meses, o ministério de João Batista, ele anuncia, ele prepara, pregando o arrependimento, o perdão de pecados através do arrependimento, através do batismo, que representava ali de fato as águas do dilúvio, aquilo que representava a morte do velho homem. E ele anunciava: eu batizo com água, mas daqui a pouco vai vir um que eu não sou digno de desatar as amarras das sandálias, e ele vai batizar vocês com espírito e com fogo. Então esse ministério, ele foi preparado, e João Batista, ele cresceu ali no deserto. Provavelmente Zacarias e Isabel já morreram no início do ministério, mas eles prepararam um homem, eles prepararam um profeta, eles prepararam um nazireu. Como eu disse de manhã, né, para todos os pais aqui que têm filhos homens, que responsabilidade nos nossos dias, criar um filho, mas criar um homem nos dias de hoje, quando o homem precisa ser desconstruído, não é? Essa mensagem, onde todo homem é em potencial. Essa é a mensagem. Então o homem precisa se desconstruir. Que o Senhor te dê graça, né? Nós que somos pais de meninas temos os nossos desafios, mas
Isabel e Zacarias tiveram o mesmo desafio, e talvez na ausência deles, quando eles já não estavam mais presentes, João Batista vai lá e fala: eu tive uma instrução, meus pais me prepararam para esse momento, então eu sou a voz que clama em meio ao deserto, eu vou anunciar o caminho, a redenção, a vinda de Jesus Cristo, aquele que vai mudar a história. Que poderoso, né? Lucas 1, tantos textos aqui, tanta coisa que a gente pode se aprofundar, mas diante de tudo isso, então para a gente não ficar somente nessa palavra, gostaria de trazer algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia, para a gente levar isso para casa. E o primeiro ponto aqui para a gente pensar é: mesmo diante de um longo tempo de silêncio, Zacarias não deixou de servir ao Senhor. Isso fala da fidelidade, isso fala de uma fé independente das circunstâncias. Será que você tem andado dessa forma? Será que as circunstâncias do seu dia a dia, elas estão afetando a sua fé? Ah, mas eu não vou na igreja, está chovendo demais, alagou tudo ontem aí, não vou na igreja, estou cansado demais, estou trabalhando demais, poxa, eu estou meio doente, acho que eu não vou na igreja, acho que hoje eu não consigo orar, acho que hoje eu não consigo meditar na palavra, acho que está na hora de dar um tempo no meu ministério, né? Preciso descansar um pouco. A gente não vê isso em Zacarias. Apesar de ver um povo subjugado, apesar de mais de 400 anos sem ter uma experiência, sem ouvir eis que te digo. Muitas vezes, meus irmãos, as experiências, elas não vão ser o nosso dia a dia. É maravilhoso quando nós temos experiências com o Espírito Santo, quando nós podemos ver sinais, milagres, maravilhas, mas isso não acontece todo dia. A fé, ela fala do feijão com arroz, do entrar no quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. Zacarias, ele é um exemplo de fidelidade. Como está a sua fé hoje? Será que qualquer circunstância está abalando a sua fé? Será que por muito menos do que isso você já está pensando em abandonar a fé? Que nós não sejamos, nos últimos tempos, aqueles que se apostatam da fé, aqueles que deixam a fé. Segundo ponto aqui que nós podemos aprender: Zacarias e Isabel eram justos e obedientes. Como nós falamos nas primícias, eles eram coerentes com a fé deles. Justos não aos olhos dos homens, justos aos olhos de Deus. E eu te pergunto, será que você tem andado, será que você tem se esforçado para andar nesse caminho? Ou você tem andado na corrupção? Você tem feito coisas que não agradam ao Senhor? Você tem visto coisas que não agradam ao Senhor? Você tem se relacionado de uma forma que não agrada ao Senhor? Isabel e Zacarias eram justos e obedientes aos olhos de Deus. Não adianta nada, meus irmãos, nós sermos justos aqui diante dos homens. A nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia, não vale nada. Mas a gente tem um caminho para seguir. E essa justiça e essa obediência não fala de perfeição, porque nós sabemos, nós vamos errar. Infelizmente o pecado, ele nos traz uma tendência para as coisas desse mundo, para as coisas da carne. Mas se nós alimentarmos o Espírito, nós teremos sim poder para vencer o pecado. E a palavra, ela é tão preciosa, para que eu rogo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado fiel e justo, que é Jesus Cristo, que está à destra do Pai, intercedendo por nós. Existe um caminho da volta. Se você tem andado em pecado, se você não tem andado na justiça do Senhor, volta. O Senhor não está aqui para apontar o dedo na sua cara e te fazer se sentir impuro, pecador, sujo. Por mais que você esteja andando nesses lugares, como eu disse, nosso Deus é um Pai que está te chamando: filho, volta, se arrepende do seu mau caminho e volta. Terceiro ponto, versículo 13 fala que a oração de Zacarias foi ouvida. Mais uma vez eu pergunto: o que o céu tem ouvido a seu respeito?
Será que você desistiu de orar? Será que você desistiu de clamar? Apresentar ao Senhor os seus medos, as suas dores, as suas súplicas. Claro, oração não é só para isso, mas você também sim pode apresentar ao Senhor. Não desista, meu irmão. Às vezes a gente entra nesse modo, nem vou falar mais com Deus, já estou orando tanto por isso, eu estou pedindo tanto para o Senhor, eu não consigo vencer. Não para, não desiste. O Senhor, Ele está ouvindo a sua oração. E o Senhor ouviu a oração de um homem velho, que tinha uma esposa velha, que tinha uma esposa estéril, mas a oração dele continuava, dia após dia, chegando na presença do Senhor. Que a minha e a sua oração possam alcançar a presença do Senhor. Versículo 15 fala de um compromisso que eles tiveram ali, em criar um homem, um filho, um nazireu. Será que aquilo que o Senhor está entregando nas nossas mãos, nós temos tido compromisso? Será que muitas vezes aquilo que eu venho para fazer no ministério, que eu estou fazendo numa escala, será que eu estou tendo realmente um compromisso? Eles foram tão compromissados a ponto de talvez na sua ausência, na sua morte, a promessa, o homem, João Batista continuou o legado dos seus pais. Como que a gente tem tratado? Será que a gente tem tido compromisso? O Senhor te entregou um filho, uma filha, o Senhor te entregou uma porta de emprego, o Senhor te entregou um lugar, uma posição. Será que você tem tido compromisso com aquilo que o Senhor entrega nas suas mãos? Quinto ponto, versículo 16 e 17, ele relata que muitas vidas foram alcançadas e abençoadas através do fruto e da bênção que atingiu essa casa, que atingiu a vida de Zacarias e Isabel. O que eu quero dizer? As bênçãos do Senhor, elas não param em nós. Aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida não é para ficar represado na sua vida. Se você se mantiver nesse lugar do Senhor, Senhor, o Senhor me entregou, o Senhor me deu de graça, eu vou entregar de graça, muitas vidas vão ser impactadas por aquilo que o Senhor deseja fazer através de você. Não é só em você. Então as bênçãos do Senhor, elas não param em nós. Nós somos fruto, nós precisamos entender isso. Nós somos fruto hoje em 2025 de uma bênção que atingiu esse casal, Zacarias e Isabel, porque a redenção veio ao mundo por um caminho preparado por esse homem, um caminho que hoje nós podemos viver, a redenção que nos alcançou, a redenção chamada Jesus Cristo que nos alcançou. Nós somos fruto da bênção de Zacarias e Isabel. E seu vizinho, ele pode ser abençoado através da sua vida. Seu patrão, ele pode ser abençoado através da sua vida. Seus filhos podem e devem ser abençoados através daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Não retenha. Lá no versículo 24, fala que, esse é mais um ponto, fala que Isabel, após ficar grávida, ela permaneceu em casa por 5 meses. Isso fala de cuidado. Nós temos cuidado daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Isabel se cuidou durante a gestação de João Batista. Isabel era uma mulher idosa, então já existiam todos os riscos. Imagina se ela saísse fazendo o que ela quisesse, João Batista poderia não ter existido. Será que nós estamos cuidando, zelando daquilo que o Senhor está entregando nas nossas mãos, dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos filhos? Será que a gente está tendo esse cuidado, ou a gente está tratando de qualquer forma? Aquele velho exemplo, né? A pessoa ora, Senhor me dá um carro, Senhor me dá um carro, Senhor me dá um carro. Depois que o Senhor dá o carro, a pessoa não cuida mais de nada, mano. O carro anda caindo aos pedaços, batido, cheio de multa. Poxa, mas você pediu tanto por uma bênção, a hora que o Senhor te abençoou, você não cuida? Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Puxa aí o exemplo para você. Será que nós estamos cuidando do que o Senhor está entregando nas nossas mãos? Versículo 57, ele é muito óbvio, mas fala assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Isso é muito interessante.
Mas a aplicação para nós é: tudo tem um tempo. Às vezes a promessa do Senhor na minha e na sua vida, ela não vai ser instantânea. O Senhor faz muitas coisas e pode fazer muitas coisas instantâneas nas nossas vidas. Quantos relatos, quantos milagres a gente já viu de pessoas que eram presas no vício do cigarro, da bebida, e instantaneamente foram libertas. Milagres que acontecem de forma instantânea. Mas nós também sabemos que existe um tempo para todas as coisas. E enquanto o Senhor não mudar, e enquanto o Senhor não quiser, uma gestação continua tendo 9 meses. Às vezes o Senhor vai trabalhar com tempo, a promessa tem um tempo. Então às vezes você recebeu uma promessa, que o Senhor quer te usar, que o Senhor quer usar a sua vida para ministrar a palavra, para pegar, para alcançar vidas. E como você vai se posicionar diante disso? Ao longo desse tempo, você vai ficar esperando até acontecer? Você vai ficar esperando até acontecer? Então se Ele falou que Ele quer usar a sua vida através da palavra, o que você deve fazer? Se preparar para ministrar a palavra. Existe um tempo para todas as coisas. Às vezes a promessa do Senhor não vai ser instantânea, a gente precisa entender isso. Talvez a promessa na sua vida está demorando, mas você tem uma palavra. Talvez o Senhor prometeu para você que o seu filho que está perdido nas drogas, no álcool, ele vai voltar. Mas às vezes não é instantâneo. E o que te cabe? Continuar orando, não desistir. Gostaria que o pessoal do louvor já subisse aqui. E o último ponto que nós aprendemos com Zacarias é que ele permaneceu fiel, mesmo diante da tentação de ser honrado. Zacarias recebe uma palavra que dele, da sua casa, viria um grande homem. E ali no momento onde eles vão dar o nome a esse homem, houve ali uma tentação. Não, né? Vamos dar o nome de Zacarias, que é o nome do pai da criança. Zacarias ali foi tentado. Poxa, aquele que vai preparar o caminho para o Messias, para o Salvador, seria maravilhoso se o nome dele fosse Zacarias, assim como o meu. Isso traz para a gente um ponto de que todos os dias nós somos tentados a tomar a glória que não é nossa, a glória que é de Deus. Meu irmão, se o Senhor fizer através da sua vida, a glória é de Deus. Se o Senhor te usar através de uma palavra, a glória é de Deus. Se o Senhor te usar para ser um servo poderoso ali dentro do seu ambiente de trabalho, a glória é de Deus. Todos os dias nós somos tentados a roubar, a pegar um pouquinho da glória que não é nossa. E o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então nós vemos aqui que Zacarias se manteve fiel, mesmo com a tentação de perpetuar o seu nome na história ainda mais. Ele não quis usurpar um lugar que não era dele. O nome do menino será João, porque o Senhor é misericordioso. E no mesmo momento, a boca dele se abre, a mudez passa, ele volta a falar, e ele declara: benedictus, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Então gostaria de convidar a se colocar em pé. A gente pode já apagar as luzes. Nós aprendemos aqui tantas coisas especiais nesse capítulo 1 de Lucas. Nós aprendemos com essa família, um pai, uma mãe, um filho que marcaram a história. Como eu disse, nós somos alvo dessa família. Mas na primeira oportunidade, quando retomou a voz, Zacarias não perdeu tempo contando tudo o que tinha acontecido no passado. Zacarias foi cheio do Espírito Santo e ele declarou: bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E nessa noite, diante de todo esse entendimento, nós vamos ter mais uma oportunidade de adorar o Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele merece ser adorado. Feche seus olhos. O Senhor Jesus, Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele se fez um homem caído, né? Como eu e você, que estava sujeito às mesmas coisas que nós estamos sujeitos.
mas ele permaneceu fiel, fiel até uma morte de cruz. E mediante esse sacrifício, Jesus Cristo, ele foi açoitado, Jesus Cristo foi ridicularizado, Jesus Cristo foi xingado, Jesus Cristo ali verteu o seu sangue precioso, porque teve as suas mãos, seus pés perfurados. Jesus Cristo foi ridicularizado através de uma coroa de espinhos, mas ele permaneceu fiel, porque ele disse: vale a pena, pelo meu filho e pela minha filha. Então Cristo nos resgatou de um império de trevas, Cristo nos arrancou lá do lamaçal do pecado. E você sabe onde você estava quando Cristo te encontrou. Você sabe onde você estava quando Cristo te encontrou e te resgatou. Ele te deu uma nova história, Ele mudou a sua história, Ele mudou a história da sua casa, da sua família. Então nós não temos outro motivo senão declarar: louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então não perca essa oportunidade. Eu pedi para o pessoal do louvor, para a Maeli, ministrar uma canção. Abra sua boca assim como Zacarias e declare que Ele é santo, que Ele é santo. Adore ao Senhor nesse momento. Aleluia.